Que a paz do Senhor Jesus seja com todos os nossos irmãos. Amém. Graças damos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite para adorar e bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Hoje nós vamos refletir sobre uma parábola relacionado ao que é semelhante o reino dos céus. A palavra reino dos céus, ela está registrada no Novo Testamento por 32 vezes. E aí nós vemos em uma das citações, quando fala que o reino do céu é semelhante àquela pessoa que vai negociar. E aí ela encontra uma joia de grande valor. E aí ela vende tudo que tem para comprar aquela joia. Tem outra parábola que fala que o reino do céu é semelhante a um pescador que ele lança uma rede e aí ele pega peixe de todas as espécies. E temos a parábola também bastante conhecida das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Mas hoje nós vamos focar aqui no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 1, que diz assim: porque o reino do céu é semelhante ao homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Aqui nós sabemos que esse pai de família, ele representa o nosso Deus. E aqui dentro dessa parábola nós vamos encontrar esse patrão que em 5 momentos ele vai contratar pessoas, trabalhadores para trabalhar para ele. Antes de nós entrarmos nesse detalhe, é importante nós vermos que os hebreus, eles analisavam as 12 horas do dia, eles dividiam em 4 partes. 6 horas da manhã, que iniciava o dia, 9 horas, 12 horas, 13 horas e 18 horas que encerrava o dia. E nessa parábola nós percebemos que esse pai de família, esse patrão, ele sai de madrugada. E quando ele sai ali pela madrugada, ele começa a contratar funcionários para trabalhar. E às 6 da manhã, ele contrata ali alguns funcionários e eles começam então a trabalhar. Quando é por volta de 9 horas da manhã, ele vê algumas pessoas ali ociosas e ele chama também aquelas pessoas para o trabalho. E aí vem mais um grupo de pessoas às 9 horas da manhã. E quando é às 12 horas, ele chama mais um grupo de pessoas. 15 horas vem mais um grupo de pessoas. Já são 4 etapas. E quando faltava 1 hora só para terminar o dia, aí ele viu uma determinada pessoa e falou: o que você está fazendo aí? Ele falou assim: é que ninguém ainda me convidou. E aí ele disse: então venha para o trabalho e eu te pagarei o que é justo. Faltava 1 hora só para terminar o dia. Então nós vemos que alguns trabalhadores começaram às 6 da manhã, trabalhariam o dia todo, às 12 horas, encerravam o dia às 6 horas. Os da 9 horas, a mesma coisa. E aquele que começou às 5, trabalhava 1 hora só. E o fato é que quando esse patrão, ele começou a pagar aquelas pessoas, ao invés dele pagar para aquele que começou primeiro, ele começou pelos derradeiros. E aí o fato é que esse derradeiro, esse que trabalhou 1 hora só,
saiu, não questionou nada. E aí, aqueles outros trabalhadores que começaram primeiro já questionou. Nós achávamos que nós iríamos receber mais, e nós estamos recebendo o mesmo tanto que ele. Mas aquele patrão fala, mas qual foi o nosso trato? Se eu tratei com você X e eu paguei, então está tudo certo. Agora, uma coisa importante de nós analisarmos, é possível uma pessoa trabalhar 1 hora e fazer mais do que uma pessoa que trabalhou 6 horas? É possível. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que ela estava cortando lenha e aí ela estava junto com outra pessoa, um senhor de idade, de bastante experiência, e ambos começaram a cortar lenha. E o jovem estava ali destemido, com força e vigor, cortando lenha. Enquanto isso, o senhor de idade, de experiência, estava ali afiando o seu machado, preparando a sua ferramenta. E o fato é que aquele senhor, ele terminou o feixe de lenha que ele tinha para fazer muito primeiro, muito na frente do que aquele que estava trabalhando com o machado cego, né? E colocando toda a sua força. E aí aquele jovem ficou intrigado, falando assim, nossa, mas nós dois estamos trabalhando juntos, e eu percebia que enquanto eu estava trabalhando, o senhor estava sentado, e o senhor ainda terminou tudo isso primeiro do que eu. E aí aquele senhor disse, pois é, enquanto eu vi ali que você estava se esforçando mesmo, batendo o machado com força, eu estava bolando, afiando a minha ferramenta. Então é possível sim, não é isso? Uma pessoa que ela tem sabedoria, ela com certeza em qualquer que seja o lugar, ela vai desenvolver um trabalho com mais agilidade do que o outro. Então nós temos aqui nessa parábola aqui todos esses funcionários, e na hora de pagar, aquele patrão ele fez o pagamento, e é interessante nós notarmos que o texto diz, eu pagarei aquilo que é justo, não houve injustiça nenhuma. A grande questão que nós observamos é que as pessoas, às vezes, eles fazem alguns questionamentos. Não é isso que nós vamos observar, alguns questionamentos. Nós estamos na casa do nosso Deus. O que nós buscamos aqui? A salvação. Não existe nenhuma recompensa no reino do céu diferente para ninguém. O que nós buscamos é a salvação. Certa vez uma pessoa disse assim, olha, eu quero entrar lá no céu, nem que for para ter um quartinho isolado ali, nem que for para mim ficar no arinha. Não existe isso. O céu que Jesus foi preparar, ele diz, eu vou preparar-vos lugar, e se eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então a nova Jerusalém que está lá no céu, ela é para todos de igual modo. Lá não vai as pessoas que de repente, o Moisés, como nós vemos lá, se destacou entre os hebreus. Lá no céu não vai ter lá um palácio, aqui é Moisés porque Moisés foi líder dos hebreus. Não vai existir isso no céu. O que vai existir será comum a todos nós. E o que é comum a todos nós é a salvação. E tudo que será prestigiado no céu será para todos nós. Então, às vezes, a gente, como cristãos, aqui na terra, a gente pega alguns modelos, alguns parâmetros, algumas comparações que a gente faz. Eu vou dar alguns exemplos. Digamos que eu estou na igreja aí há 30 anos.
pessoa na igreja, ele tem aí um meio de crente. E aí essa pessoa que tem o meio de crente é uma pessoa que, sabe, já está recebendo bênção, as portas do emprego estão abrindo para ele está prosperando, ele está recebendo cura. Ele muitas das vezes é batizado com o Espírito Santo e eu estou aqui há 30 anos e falo assim, nossa, começo a questionar Deus. Tem 30 anos que eu estou na igreja e nada disso acontece comigo, essa pessoa está vindo hoje e já está acontecendo tudo isso na vida dele. A grande questão é como que essa pessoa está vindo na igreja. Muitas das vezes ela está indo, está vindo e está buscando a intimidade com Deus que a pessoa há 30 anos não buscou. Então aí está a grande questão. Não é isso? Às vezes a pessoa pode estar na igreja há tanto tempo, tem um que vem e aí com 3 anos de crente ele recebe uma consagração de diácono, alguma coisa do tipo, e alguém fala, nossa, eu estou aqui há tanto tempo, não tive uma consagração, a pessoa está chegando agora e já tem. Mas a grande questão, irmãos, é que nós quando viemos para a igreja, a gente já tem que vir com uma brasa acesa, viva. Não é isso? Você já tem que vir entusiasmado. Uma pessoa que às vezes chega na igreja já morno, apático. Então, normalmente as pessoas quando vêm, ele vem entusiasmado. Então ele começa a buscar intimidade com Deus. Então nós não podemos fazer comparação. Inclusive a casa de Deus, como na parábola do filho pródigo, vocês lembram lá aquele filho que pegou tudo que tinha, o pai dividiu, ele foi embora, gastou tudo que tinha. E aí depois ele retornou, e aí o pai ainda fez uma festa para ele. Aí o outro irmão diz, olha, eu estou sempre aqui, o senhor nunca fez nada para mim. Esse meu irmão aqui, ó, foi embora, pegou a parte dele, gastou tudo que tinha, está voltando, o senhor ainda faz festa para ele? E aí aquele pai diz, pois é, o que é meu é seu, meu filho. Tudo isso aqui que você está vendo é nosso. Então, se nós estamos na presença de Deus, as bênçãos de Deus é para todos nós. Então a gente não pode fazer, muitas das vezes, comparação, porque que esse aqui está sendo mais agraciado, esse não. Tudo às vezes está na questão de como nós servimos ao nosso Deus, não é isso? Porque a prosperidade, por exemplo, ela depende de várias coisas. Às vezes eu posso falar assim, olha, eu sou uma pessoa obediente a Deus, guardo os mandamentos, eu entrego os meus dízimos, eu faço tudo e, sabe, e as coisas para mim não vai. Agora aquele irmão lá, olha como que a vida dele deslancha. Mas aí eu vou dizer para você, eu posso guardar os mandamentos de Deus, eu posso entregar os meus dízimos, mas se eu for um péssimo administrador, eu não vou para frente mesmo. Tem pessoas que ele é um bom crente, mas ele é um péssimo pai de família, essa é a verdade. Então cada coisa tem que estar no seu lugar. Nós vemos que Salomão fala assim, ó, abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas por falta de juízo, alguns desperdiçam tudo. E eu já vi ao longo da minha vida, pessoas, inclusive crentes, né, serem bem-sucedidos na vida e jogar as coisas tudo fora, perder casa. Já vi tudo isso na minha vida. Um dia eu conversava com um pastor, por exemplo, e ele falou para mim, falou assim, pastor Joel, eu era para ser bem melhor, mas nesse assunto que você está falando,
perdi tanta coisa por falta de juízo. Isso é verdade. Então, não adianta, eu posso ser uma pessoa fiel a Deus, que guarda os mandamentos, que dizima a casa de Deus, mas se eu não sou um bom administrador, o dinheiro vai entrando pelo lado e vai saindo pelo outro, pelo ralo. Então as coisas, elas têm que estar alinhadas, têm que estar atreladas, não é isso? Então, por isso que a gente tem que aprender a diferenciar as coisas, não é isso? Então, a questão do modelo de crente no céu, que nem eu falei para os irmãos, aqui no texto diz assim, ó: toma o que é teu e retira-te, eu quero dar a esse derradeiro tanto quanto a ti. Esse senhor da vinha, esse senhor trabalhador, esse patrão, quando ele recebeu as pessoas para receber o salário, que ele foi questionado pelas pessoas que acharam que iriam receber mais, né? E aí ele falou assim, não, ó, toma o que é teu, você retira de mim, porque eu queria dar para ele tanto quanto a ti. Ou seja, aquele patrão, ele não diferenciou. O que ele pagou para um, ele pagou para outro. Foi o trato que houve. Por outro lado, a gente vê no outro texto que diz assim, ó: ou não me é lícito fazer o que eu quiser com o que é meu. O patrão fala, não é lícito eu fazer o que eu quiser com o que é meu. Irmãos, Deus, Ele é o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que nele há. Nós aqui nesse mundo, nós só somos mordomos, nós não temos nada. E tudo que a gente, muitas das vezes, até o dízimo ou a oferta que você entrega para a casa de Deus, já é dele. Davi diz assim, ó: tudo é seu, e da tua mão nós te damos, nós só estamos devolvendo. Então nós só somos apenas administradores. E a salvação, quem dá ela é Deus, não é a gente. Então, às vezes, o ser humano, ele faz vários questionamentos. Nós é que queremos fazer o julgamento. Esse salva, esse aqui não. Esse salva e esse aqui não. E aqui esse patrão está dizendo, ou não é lícito eu fazer o que eu quiser com o que é meu. Se é de Deus, ele faz o que ele quer. E ele está dizendo ainda, ó: ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom. Se eu quero ser bom com essa pessoa, eu sou. Não é isso? A gente vê lá na parábola do bom, lá na história lá do bom ladrão. Quantas pessoas que às vezes falam assim, nossa, mas o bom ladrão, ele fez tudo de errado na vida toda. E no último dia da vida dele, ele vai, se arrepende, e Jesus ainda garante uma salvação para ele. Ué, quem morreu na cruz para nos salvar? Foi Jesus. Então ele dá a salvação para quem ele quiser. Então por que nós questionamos? E esse ladrão aqui não é uma exceção, ele é uma exceção na Bíblia. Mas diante de bilhões de pessoas que já permearam a terra, quantas pessoas que aceitaram a Cristo na hora da morte? E Jesus sabe, Deus sabe, se a pessoa aceitou de coração ou não. Então, Jesus sabia que se aquele bom ladrão tivesse oportunidade, ele iria se batizar, ele iria ser um bom crente. Jesus sabia, ele é onisciente. Por isso que ele diz, na verdade eu te digo, estarás comigo no paraíso. Então aquele ladrão, que muitas pessoas não dariam nada por ele, já tem a salvação garantida, salvação que talvez eu e você não tenha. Então a gente não pode questionar a Deus, questionar as coisas, porque esse aqui é curado, aquele ali não. Nós observamos o apóstolo Paulo
pelo cabelo e arrastava para fora. Matava crente, batia, açoitava. E aí um dia ele teve um encontro com Jesus. E aí Jesus falou assim, ó, você vai lá na casa de tal pessoa, que seria lá Ananias, e ali ele vai te batizar, vai ser uma coisa maravilhosa, em outras palavras. E quando Ananias recebeu a revelação lá, ele falou assim, Senhor, mas aquele homem lá, ele arrastava os crentes pelos cabelos e eu vou batizar ele, ele vai. Aí Jesus falou assim, olha, ele vai padecer pelo meu evangelho, mas é para fazer sim. Então, quantas vezes nós às vezes questionamos, e Paulo foi essa pessoa que antes chamava Saulo, teve um encontro com Jesus, foi para a igreja, foi um grande missionário e vai ser salvo. Né? Então, às vezes a gente como cristão, às vezes a gente não quer acreditar, a gente não quer que a pessoa seja salva, porque essa pessoa que já matou, que já fez, roubou, que já fez isso, que fez aquilo, essa pessoa tem direito à salvação? Nós queremos questionar, como se fosse nós que tivéssemos morrido na cruz. E nós vemos aqui na palavra de Deus que Paulo arrastou os crentes e ele um dia encontrou com Jesus. Sabe aquelas pessoas que estavam lá com a lança, que furaram a Jesus? Existem pessoas daquelas lá que elas se arrependeram, que elas se converteram e foram crentes, serviram a Deus. Que prova nós temos disso? Lá no livro de Apocalipse, que fala assim, que eis que veio sem demora, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, eis que veio das nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, que furaram Jesus. Essas pessoas vão ter um encontro com Jesus e vão se salvar. Vocês se lembram lá na própria cruz do Calvário, quando Jesus estava lá na cruz, sendo morto? Eu acredito que naquele momento, pessoas que estavam furando, matando Jesus ali na hora, eles devem ter ali se arrependido, porque nós vemos o brado de Jesus na cruz, quando ele viu aquelas pessoas ali matando, açoitando ele, humilhando. Ele olhou para o céu e disse, Pai, perdoa estes, porque eles não sabem o que fazem. Então lá na cruz, Jesus liberando perdão para aquelas pessoas. E às vezes nós queremos fazer o julgamento, esse salva e esse aqui não salva. Então essa aqui é uma parábola de difícil interpretação. Mas o que nós precisamos de entender, que Deus é o que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Ele que enviou Jesus para nos salvar. Então Ele tem autoridade para julgar, para fazer o juízo, e não nós, os seres humanos. Olha o que Paulo diz aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Às vezes, nós temos testemunho de pessoas que chegaram na igreja embriagadas, aceitaram Jesus e se tornaram pastores, pregadores do Evangelho. Talvez, né, quando essa pessoa aceitou o Evangelho, quantas pessoas disseram assim, essa pessoa está bêbada, né? Mas é um pré-julgamento. Outro, às vezes, que já fez barbaridade, já roubou, e aí ele dá um testemunho na igreja que fala que fez isso, fez aquilo, mas aceitou o Evangelho. Mas olha o que Paulo diz aqui, ó. Nem os ladrões,
Evangelho, irmãos, ele alcança todo mundo. O Evangelho não é para as pessoas que estão certinhas, não. A Bíblia diz assim: o Filho do Homem veio a esse mundo para buscar e salvar os que se haviam perdido. Então, quantas pessoas estavam perdidas ou ainda estão perdidas, e através do Evangelho, elas vão sendo alcançadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nessa parábola aqui, o reino do céu é semelhante a esse pai de família. Ele vai chamando as pessoas. Ele chamou aqui uns 6 da manhã, vem. Pouquinho mais tarde ele chamou outro, vem. E ainda faltando 1 hora para terminar o dia, ele continua chamando. E o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que Jesus continua chamando. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. A salvação também, irmãos, ela não é por tempo. Sabe, quando Jesus vier buscar o seu povo, esse aqui tem 30 anos de crente, esse aqui, ele caminhou muito comigo, vai ter um lugarzinho melhor para ele. Esse aqui tem 15, vamos lá, um lugar médio. Esse está chegando agora, como diz o pastor, vamos deixar ele na varanda. Não existe isso. O que nós buscamos é uma coisa: salvação. E a salvação é para todos. E é importante nós notarmos, vocês vejam, eu fiz menção lá no Bom Ladrão, que no último dia da vida dele, ele se arrependeu e ele tem a salvação garantida. E centenas de pessoas no último dia da vida, eles se arrependeram e aceitaram Jesus e terão salvação garantida. E talvez eu e você que estamos aqui nessa noite, nós precisamos de lutar para perseverar até o fim, porque Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque se eu tiver 50 anos andando na presença de Deus, se no último dia eu desviar dos caminhos do Senhor, esses 50 anos já eram. Olha como que é as coisas. Aquele que aceitou hoje, ele nem caminhou com Deus a vida toda, aceitou hoje, ele vai ser salvo como um bom ladrão. Se eu servir até os 50 anos, no último eu desviar, eu perco minha salvação. Isso está na Bíblia, olha o que está escrito aqui, ó. Se um justo se desviar da sua justiça e cometer pecado, morrerá por causa disso, por causa do pecado que cometeu, morrerá. E aí diz assim: mas se o ímpio se desviar da maldade que cometeu e fazer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida. Está na Bíblia. Não é isso? Então, por isso que nós precisamos de lutar para ir em busca de uma coisa, do reino do céu. E não fazermos comparações, não fazer pré-julgamento. As bênçãos de Deus Ele dá para quem Ele quiser. Então não é nós que temos que avaliar e dizer que essa é merecedora, essa não é, não. É o patrão aqui dizendo: eu dou para quem eu quiser, porque é meu. Então, amados irmãos, lá no reino do céu vai estar Moisés, que foi líder dos hebreus.
vai estar lá no reino do céu também? A velhinha que está lá no fundo da igreja, sabe? Que ninguém dá nada por ela. Como diz aquele livro, né? Tinha numa igreja uma grande multidão. Tinha uma velhinha no meio dos irmãos. Falava baixinho em sua oração, como nada ela vivia naquela congregação. E o hino fala que a igreja era sustentada pela oração daquela senhora. Estava lá no último banco. Entendeu? Então lá no reino do céu não tem privilégio. O que eu receber lá no céu, todos irão receber de igual modo. Lá tem a nova Jerusalém que vai descer do céu. Lá diz que as ruas de ouro são de cristal, as águas cristalinas, e todos nós iremos contemplar tudo isso. O que nós precisamos de fazer é para lutar e chegar lá e alcançar o único objetivo que todos nós temos que ter aqui na terra: a Canaã celestial, o reino dos céus. Que Deus abençoe grandemente cada um dos nossos irmãos e que essa mensagem, não é isso aqui, é semelhante ao reino do céu, semelhante a várias parábolas que Jesus falou, mas é semelhante a esse patrão que foi chamando pessoas, vem, já no finalzinho do dia vem, e ele continua chamando.